A Luz é uma empresa que iniciou em 99, ela presta serviço para qualquer tipo de investidor, aí depois eu especifico isso com um pouco mais de cuidado, para que ele possa investir de maneira mais eficiente. Okay. Então a gente constrói ferramentas para que ele possa investir mais eficiente. Aí a gente atende fundos de pensão, bancos, assets, corretoras, todo mundo que precisa fazer a parte de controle e de suporte à decisão, grandes empresas. E paralelo a essa unidade de negócio que são sistemas, a gente tem duas consultorias, que são a consultoria especializada em previdência e uma consultoria em finanças, só que aí com um sentido um pouco mais amplo. Então, vocês se formaram em São Carlos. Física. Física em São Carlos. Tudo a ver com o mercado financeiro. O nome, né? O nome da empresa Luz Engenharia Financeira. Esse é o nome que vem desde o início. Como é que isso daí? Porque de nome que a gente assim, não era para ser sigla de nome de ninguém, para composição de nada, era para ser um nome em português. Essas eram as restrições principais. Tem um cunhado que ele trabalhava numa corretora. E eu vim passar férias aqui em São Paulo uma semana. Aqui eu fui acompanhar ele numa corretora, era uma corretora muito pequenininha. Essa corretora ele fazia umas operações e eu falava, bom, mas como é que você faz as contas das operações? Ele falou, olha, é uma planilha aqui que faz, etc, etc, etc. E tem um livro. Aí eu vi o livro e falei, puxa, isso aqui é interessante e vou começar a estudar isso. Isso antes mesmo de terminar a faculdade. Foi a razão de eu procurar um mestrado nisso. Então aí a partir desse livro eu comecei a estudar e aí vim pra cá e comecei a procurar até em seguida para São Paulo. Mas a gente não abriu a Luz de cara, né? A gente foi trabalhar nessa outra empresa. Por que uns 2 anos? Eu devo ter ficado uns 3 anos nessa empresa. A ideia era crescer lá dentro. A ideia era crescer lá dentro. Crescer dentro da empresa mesmo, mas aí não tinha, da forma que ela era direcionada, não tinha oportunidade. A gente saiu e montou, e teve a ideia de falar, a gente conhecia razoavelmente bem o mercado, né? Acreditava que esse mercado ia crescer. Já adiantando, já que a gente está falando de aula de empreendedorismo, não tinha business plan. A gente achava que dava para fazer um produto melhor do que a gente já tinha. Tinha ideia de produto, ideia de modelo de negociação diferente do que a gente fazia na época. A gente tinha algumas ideias e a gente tinha ideia de uma filosofia de colaboração, que foi a principal coisa que a gente resolveu sair da empresa, que não havia como ter filosofia de colaboração. No final das contas, a ideia se especializou mais na parte de desenvolvimento e eu estava com o cliente e o comercial. A gente saiu com a ideia de montar. Nesse inteirinho, 2 grupos quiseram ser sócios, a gente acabou tendo que optar por um. Eles deram espaço, a gente montou a estrutura. Acho que esse negócio do espaço, de verdade, foi uma coisa importante. Na época, talvez a gente não tivesse muita condição a você fazer em casa. A gente tinha 15 mil reais. Isso patrocinado já de vocês, vamos dizer assim? Esse dinheiro era de vocês. Era reserva de vocês. As várias pessoas conheciam o nosso trabalho e já conheciam os resultados, né? Então isso foi uma coisa importante, porque a gente não tinha cliente quando a gente saiu, né? E não tinha mensalidade, porque a gente vendia de um outro jeito. Não tinha receita. Porque a gente... Se hoje o mercado é pequeno, na época era muito menor, muito mais fechado. Mas o mercado era muito diferente. Aí o que aconteceu foi que, por pessoas já conhecerem nosso negócio, conhecerem a gente, tinha alguns que a gente estava negociando, que a gente entrou com esse produto novo, e um banco do Rio de Janeiro que conhecia o nosso trabalho, confiou na gente e falou assim, olha, eu não vou comprar adiantado. Não foi nenhum angel que deu dinheiro, desenvolve a empresa, que é um pedaço da empresa, não foi nada disso. Mas ele simplesmente falou assim, vou comprar adiantado. E aí a gente trabalhou bastante para entregar. E aí a gente entregou. Eu acho que uma lição que as pessoas têm que ter é que qualquer business é uma relação de confiança. Essa é a primeira coisa. Então, se você se compromete com alguma coisa, você tem que entregar. Então, não prometa coisas que você não vai entregar. Não teve business plan nada formal, mas a gente já conheceu o produto que a gente ia fazer, por conhecer
o mercado, a gente já ser um pouco conhecido no mercado, acho que isso facilitou bastante. Eu me lembro que a gente, assim, quando a gente começou a mostrar o produto, tudo quanto é ideia que a gente vinha dos outros clientes, que a gente dava nos clientes, o cara falava assim, e aquilo? A gente fala, já faz, já projetamos para fazer isso, já projetamos. A gente tinha um projeto na cabeça. A gente não teve a formalidade de escrever, de planejar demanda, de ver quanto de dinheiro vai dar, de fazer marketing. Não tinha dinheiro, não tinha tempo, né? O tempo que você estava focado na execução. Desse... Eu acho business plan super importante. Hoje que a gente tem um tamanho maior, a gente faz business plans e não talvez com o rigor necessário. Como é que ficou o lado assim, família, essa questão toda? Como é que se deu essa... A imersão total. Imersão, semana, né? Foco completo no trabalho. Assim, sábados, domingos. Você tem que fazer escolhas. Você não tem... Você tem que fazer escolhas na vida. Sabe? Não é... Eu acho que você tem que buscar no longo prazo um equilíbrio com família, etc. Mas você tem a fase que você tem que... Imersão total. Puxa, a gente trabalhava praticamente todo sábado e domingo. Agora a gente facilitou, na outra época, ninguém era casado, ninguém tinha filhos, coisas assim, isso facilita um pouco, mas tem que ser uma energia grande. Eu nunca tive um momento que você falou assim, olha... Ficou em dúvida, aquele momento de dúvida, assim, do tipo, vou, não vou, eu paro aqui, tipo, não tô cansado, alguma coisa assim. Um momento assim, de entregas dos advogados, ou programas justos, ou chegou no final, mas não de questionar a viabilidade da empresa, coisas assim. Nunca pensei nisso. A gente ganhava mal. A gente tinha uma coisa que era muito certa. A gente falou o seguinte, primeiro, a empresa vem em primeiro lugar. Isso vale na Luz até hoje. Se existir uma disputa entre uma pessoa e a Luz, os sócios, todo mundo aqui dentro sabe disso, quem vai ser favorecido vai ser a Luz. Sempre foi meio se autossustentando ao longo do tempo. A gente nunca pegou dinheiro emprestado, nunca teve financiamento, nunca teve nada. É evidente que a gente tem que falar o seguinte, o momento foi muito certo, né? A gente acertou um momento. E isso, de novo, uma visão de vocês hoje vocês olhando aquele momento para trás, naquele momento... Na época, né? Então tinha várias oportunidades. Uma coisa boa assim, acho que nunca a Luz deu passo para trás, sempre passos para frente. Né? A gente nunca teve que enxugar um pouquinho para depois andar. E talvez a ideia foi sempre passos consistentes, um passo de cada vez, mas a hora que dá o passo, eu sei que eu vou conseguir ficar naquele degrau e não ter que depois voltar dois para trás. Né? A gente já sabia o que a gente queria fazer. A gente queria, quer dizer, fora a Basileia, a gente não sabia, porque foi uma coisa que veio por questão regulatória. Mas a gente soube aproveitar a oportunidade. Isso. E aí a gente já sabia que a gente queria fazer uma coisa que no mercado não existia, né? Uma coisa integrada, completa, que a gente está fazendo até hoje. A ideia seria melhorar o produto, mas através de novos módulos, todos integrados numa única solução. Acho que era uma outra visão, mas o mercado gostava muito disso. Porque na época ainda tem hoje, muitos sistemas pulverizados, um não conversa com o outro, e isso dificulta muito no dia a dia para os usuários. Então, essa filosofia foi sempre diferente e o mercado respaldava isso. Respalda até hoje essa questão. Você se conhece, a gente fez a faculdade inteira junto, depois fizemos grande parte do mestrado junto aqui também. Então, o conhecimento das pessoas, você já sabe, não é um sócio que se conheceu em um mês, não vão montar uma empresa. Acho que isso ajudou muito. Depois, trabalhando com a mesma empresa, então vem construindo uma relação, uma integração, um alinhamento de ideias. O mestrado veio mais por uma necessidade. Nós somos físicos e a gente precisava um conhecimento diferente. Então, a gente buscava via mestrado. Depois o doutorado, etc. Então essa é uma coisa. A outra coisa é, em termos de empresa, para a gente conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo.
E foi a diferença, eu acho que na época que, quando começou lá, as pessoas do mercado não conheciam tudo. Hoje as pessoas conhecem muito mais, mas era muita coisa nova. Nós somos uma empresa de conhecimento. O conhecimento é o que gera confiança. Você acha que o empreendedor ele tem que ter coragem? Essa é a palavra? Coragem. De falar, olha, eu tenho 15 mil reais, 4 computadores, eu vou conseguir. Mas ele tem que ter um plano, mas não só a coragem não é suficiente. Acho que tem que ter uma ideia, tem que ter alguma coisa mais palpável. O Pedro está falando o seguinte: você ter só coragem, você vai fazer bobagem. Agora, você ter coragem com conhecimento, eu acho que aí sim. O empreendedor você tem que realmente apostar mais no médio e longo prazo. Se ele quiser benefícios no curtíssimo prazo, pode ter alguns que conseguem, mas a maioria acho que não consegue. Você aposta no futuro. É difícil, não é assim, não vou falar que é fácil. Não é fácil. Os problemas começam, você começa a ter uma certa daqui. Os problemas começam a aumentar na medida que a sua empresa aumenta. Não é que os problemas começam a aumentar, você começa a ter outros tipos de problemas. É mais complexo, mas você tem que pensar em recursos humanos, você tem que pensar em marketing. O Brand Atrativo, desde o começo, foi uma das razões que ele saiu, foi para todo mundo que está na empresa tem uma participação da empresa. Né? Esse é pode ter uma participação. Pode ter uma participação e pode ter distribuição de participação dos resultados, de acordo com metas, de acordo com... Isso acho que é um dos grandes atrativos. E no começo foi mais pessoas técnicas, a gente estava tentando atrair. No começo, durante o bom tempo, foram só pessoas técnicas. A gente até consegue, não é tão distinto, mas a diferença das pessoas que trabalhavam na época, hoje em dia as pessoas têm necessidades diferentes, a gente vê isso também. Acho que mudaram, a geração mudou, talvez a gente pegou numa fase, não é um tempo muito longo, mas dá para perceber essa diferença das necessidades que as pessoas têm hoje de, vamos dizer assim, de RH, de todo esse suporte. É diferente. Porque na época que a gente começou. Recursos humanos é uma coisa muito importante. A gente achava que motivava a gente era a mesma coisa que motivava as outras pessoas. Né? Esse é um ponto importante, descobrir essa questão da motivação. Você descobrir que depois de um tempo você tem uma empresa, que você tem pessoas distintas, com necessidades distintas, você entender, gostar disso, ter como desafio como é que você motiva essas pessoas.